Graça e paz, povo de Deus. Vamos para o nosso quinto código dos profetas. Eu pensei em fazer uma sequência de vídeos, dando entendimento para quem é mais novo na fé, para quem não conhece muito bem ainda o Evangelho, mas parece que não é assim que o Senhor quer. Eu vou colocando as mensagens conforme o Senhor me passa. E hoje eu quero falar de arrebatamento de espírito, tá? Versus viagem astral. Uma é bíblica, outra satânica. Uma pelo poder de Deus, outra pelo poder de demônios. Amém? E tem pastores ensinando viagem astral, e isso é bruxaria, tá? Não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar para vocês. Tenho aqui muitas experiências para contar, mas eu quero deixar um trecho bíblico que diz assim. Está lá em Coríntios 12, 1 e 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Amém? Então, arrebatamento de espírito é uma coisa e viagem astral é outra. Arrebatamento de espírito, como que ele acontece? Tá? Tem outros lugares na Bíblia. Lá o profeta foi levado em espírito até onde estava Geazi, mentindo, tentando pegar ali algumas roupas de linho fino, alguns quilos de ouro, quando Naamã foi curado da lepra. Tá? Em outros lugares também, mas eu não quero te encher de versículos aqui, eu quero ir direto no assunto. O que acontece? Você é um ser trino, corpo, alma e espírito. Amém? Você pode já ter tido sonhos a qual você estava tentando correr e não conseguia, você andava em câmera lenta, você tentava planar, voava. Quando eu falo isso nas igrejas, muitas pessoas já tiveram experiência de estarem voando em sonhos. Pessoas tiveram experiências em ver o próprio corpo, estar assim num lugar alto no quarto, ou até fora do teto da casa e estar olhando para o corpo. Queridos, isso é corriqueiro, isso não é difícil de acontecer. Isso é um arrebatamento de espírito. Deus te leva para o alto. Tem vezes que o Senhor está te levando e você se segura e você volta para o corpo. Amém? Porque quem tem o livre-arbítrio é você. Tá? Então, se Deus quiser te levar para algum lugar, você não vai precisar fazer força nenhuma. Ele vai pegar o teu espírito, vai levar, e vai te mostrar o que é para você mostrar, porque ele tem um propósito. E depois você vai ser devolvido pelo poder de Deus. Tá? Se o teu espírito for e não conseguir voltar, o seu corpo morre. Deus te sustenta por algum tempo nessa condição, então você é sustentado pelo poder de Deus. Tá bem? Então você vai ter a sua experiência. Não precisa forçar. O que você pode fazer é estar pedindo para Deus em oração. Tá? Pastores me ligaram de uma cidade de Santa Catarina e disseram assim: poxa, apóstolo, a gente estava tentando fazer viagem astral aqui. O demônio pegou minha filha pequena e não sai dela. Eu falei, não sai porque você é o pai, e ficou deitado em colchões, tentando fazer viagem astral. Quando você faz viagem astral, você, através do poder de demônios, você é levado a lugares, você consegue se transportar e entrar em lugares, atravessa paredes, porque você é espírito. Você atravessa o piso, você atravessa o teto. Dentro da cabana de oração, uma vez, um anjo enfiou minha cabeça dentro da parede, eu olhei do lado de fora da cabana e me trouxe de volta. Ah, apóstolo, isso acontece sempre? Não. Uma vez aqui, outra lá. Conhecer um pouco o mundo espiritual. Hoje eu fiz um vídeo orando para que você tenha mais revelação, mais sonhos, mais visões, tenha experiências, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é Deus te levar, outra coisa é você ir através do poder de demônios. Mas apóstolo, perdão, queridos, eu estou sem voz há muitos dias, falando demais. Apóstolo, pode um cristão usar esse poder? Lógico que pode. Você tem livre-arbítrio. Se quiser largar o evangelho agora e partir para o mundo aí, Deus vai ficar triste, mas a escolha é sua e ele permite. Então, se você for lá e ficar tentando fazer viagem astral, você vai permitir que demônios entrem em você, na sua casa, na sua família. Se você é o pai ou a mãe, você tem autoridade, você libera o demônio na casa toda. Tá bem?
Apóstolo, entrou um bruxo em astral na minha casa e o Espírito Santo me discerniu, me deu discernimento que era um espírito humano, era um bruxo, um casal de bruxos, entrou na minha casa, atravessou a parede, estavam fazendo viagem astral. Como é que é a oração? Senhor, em nome de Jesus, traz um anjo qualificado ou classificado para cortar o fio de prata que liga o corpo ao espírito. Ah, apóstolo, o que acontece se isso acontecer, se esse anjo cortar? Não é qualquer anjo que consegue cortar, tá? Tem anjos classificados, anjos específicos. Se ele cortar, o bruxo morre na hora. E seu espírito vai ser sugado para o inferno ou para o Hades, tá bem? Então o que você faz? Quer ter experiências com Deus? Ore, tá? Esses pastores de Santa Catarina ligaram para mim, o demônio não saía. Por que não saía? Porque foi o próprio sacerdote, o próprio líder da casa que quis aquilo. Amém? Estava pedindo para Deus, mas Deus não faz isso. Aí veio demônios e fizeram a viagem astral. Então, se alguém estiver ensinando isso, corra desse cara. Tem algum lugar na Bíblia Deus mandando você fazer isso? Marcos 16:15, Mateus 28:19, Mateus 10:8, esses são os ID do Senhor. Faz o ID do Senhor, né? A pessoa não faz o ID e procura fazer o que Deus não mandou fazer. Não fique buscando pedrinhas de anjo e tal. A gente tem aqui coleção de pedrinhas, mas quando Deus quer te mostrar, Ele mostra. Quando você quer ir no monte e Deus quiser mostrar gravetos incandescentes ou fluorescentes, isso aconteceu várias vezes. Ele vai mostrar, mas a gente não fica, a nossa fé não está firmada nesses sinaizinhos, nessas coisas, nessas experiências. Tá? Tem uma Bíblia toda para você seguir. Então vai para o foco, nada de ficar. Tem gente que ela fica buscando tanto essas coisas. Por exemplo, tem um apóstolo que me ligou e falou: "Ó, apóstolo, eu estou buscando a unção de Elias." Eu falei: rapaz, a unção de Elias era para Elias, ela já foi. Ela já foi usada naquela época. Não, mas eu quero a unção de Elias, que eu quero ver fogo cair do céu. Falou: queridos, naquela época, amém? Era olho por olho, dente por dente. Hoje está na época da graça. Você tem que orar para os seus inimigos, não fazer fogo cair do céu. Então me perdoem, queridos, quem conhece um pouquinho, sabe, não é muito não, um pouquinho de Bíblia, corre dessas ideias, sabe? Para que você quer unção de Sansão, por exemplo? Para pegar uma queixada de burro e matar 3.000 pessoas, né? Hoje é época da graça. Se o próprio Cristo se deixou ser abatido, se o próprio Cristo deixou ser abatido, sofreu, chicoteado, sabe? Se entregou naquela cruz, sabe? Hoje, qual que é o motivo de você ter magia misturado com o evangelho? Não tem motivo nenhum, corre disso. Pessoas que me ensinam essas coisas estão correndo do foco e querendo colocar novidades no evangelho. Amém? Jesus mandou você curar pessoas, Jesus mandou você pregar a palavra para serem salvas, Jesus mandou você libertar, Jesus mandou você ministrar o batismo com o Espírito Santo em todas as nações. Tem gente que não vai para as nações, não vai nem para o vizinho e fica pregando essas coisas. Tá? A probabilidade de você ficar possuído por um demônio fazendo viagem astral é você que está abrindo a porta. Amém? Então, continua no beabá. Deus pode te levar para ver coisas. Fizeram uma bruxaria tão grande para nós. Eu e a apóstola Nircélia oramos muito a Deus durante 10 dias. No 10º dia, Ele levou eu e ela na mesma noite, em espírito, na mesma casa, para ver a bruxaria que tinham feito contra nós e saber, com propósito, como quebrar aquela bruxaria. Tá? Eu preguei isso na aula 33 da Universidade do Espírito Santo, como destronar principados. Tá joia? Então, esse assunto para colocar aqui aberto? Não. Amém? A fúria é tão grande que no dia que eu gravei, bateram no meu carro, eu filmei, falei: olha, bateram por querer no meu carro, então tem uma fúria muito grande. Então, queridos, não vão buscar chifre na cabeça de cavalo. Amém? Tem gente agora que quer trazer novidade, quer crescer de qualquer jeito, quer isso, quer aquilo, e o Senhor falou para mim, falou: alerta o meu povo. Tá? Tem gente agora que faz macumba gospel. Como é que é isso aí? Ele vai lá, ele quer enterrar a foto de alguém, pedir para Deus tratar, né? As portas vão se fechar para fulano. Que crente é você? Um bruxo. Né? Então, queridos, nós temos que usar os atos proféticos a favor do povo, né? Para o bem da igreja, da noiva, da sociedade,
das pessoas para libertação. Eu oro pelos bruxos, mas não sou conivente com o que eles fazem. Eu oro pelos homossexuais, mas Deus, assim, não aceita o homossexualismo. Deus ama os homossexuais, não aceita o homossexualismo. Então a gente tem que se posicionar no reino para que as coisas aconteçam conforme Deus quer e não inventar moda. Não invente moda, tá? Já tem uma conduta para a gente caminhar, já tem coisas para a gente operar. Ore para que Deus traga ceifeiros, amém? Mas tome cuidado com isso. Você que é líder espiritual, você que tem ovelhas ou liderados que estão sob o seu comando, você é o anjo da igreja, pastor ou até o padre, tá? Até o padre. Você tem uma ligação espiritual avançada com os seus liderados. Você pode, se tiver em bastante comunhão com Deus, bastante oração, saber se alguém está passando mal, saber se alguém está entrando em lutas, sabe, exageradas, está sendo atacado por demônios, tem como você saber. Peça o dom de discernimentos para o Espírito, para o Senhor Deus Espírito Santo, Ele vai te dar. Você vai conseguir ter uma conexão muito maior com os seus liderados. Não pense que é coisa da sua cabeça, é Deus que traz. E assim, queridos, nós vamos ver o reino crescer, as coisas avançarem, mas cuidado, amém? Tem turmas de pessoas, tá, que se dizem pastores, são ex-bruxos, frequentam, tá, terreiros e ocultismo, bruxaria. Cuidado. Teve um pastor da nossa equipe que ele recebeu impartição de um bruxo dizendo que era apóstolo da Bahia, né? E ele desviou, nunca mais voltou, pediu para mim ajudar. Eu falei, querido, quem deu a cabeça para ele pôr a mão foi você. Posso orar por você. Mas eu já vi pessoas receberem uma alteração do DNA espiritual e melhorarem seus ministérios. E já vi pessoas receberem uma alteração do DNA espiritual através de impartição e associação e nunca mais conseguiram voltar. Então ore antes de pedir impartição, ore antes de pedir para Deus experiências desse tipo, porque você pode se dar mal. Peça para Deus te mostrar o oculto e escondido, que nem a gente fez da oração hoje. O vídeo atrás desse no YouTube, coloquei agora às 7 horas da manhã. Hoje é dia 6/9, agora é 8h50. Tá? Já coloquei um vídeo com vários versículos para você pedir revelação para Deus, sonhos, experiências, mas é de outra maneira. Não é você deitando, não, e pedindo viagem astral. Tá bem? Se você perceber presença de espíritos humanos, chame um anjo classificado, peça para Deus, traga um anjo classificado aqui e que ele fique aqui, que essas pessoas não possam voltar. Uma última dica para você. Se você fizer viagem astral, você vai atravessar paredes, porque espírito é numa forma plasmática, você vai atravessar tetos, vai viajar cidades, né? E isso viaja de associação com a força do pensamento. Você quer ir para o Japão, você pensa no Japão, pum, você está no Japão. Amém? Só que de outra forma, em espíritos. E o arrebatamento de espírito é parecido com isso. Aí o que acontece? Você invade casas, tá? Você vai ver pessoas nuas, você vai ver segredos, você vai ver coisas, e isso é pecado. Você está invadindo a propriedade alheia. Se um ladrão pular na sua casa, ele está fazendo o quê? A casa é sua, a propriedade sua. Foi você que suou, pagou, conquistou. Então, queridos, nada dessas baboseiras. Tem muito conteúdo aí. Tem, olha lá, ó, livros, bíblias. Ali tem 720 livros de vários heróis de Deus. Ninguém nunca falou em arrebatamento, em viagem astral, perdão. Nunca. Amém? Joga isso fora. Isso é bruxaria, tá? Abandona, esquece. Bora para aquilo que é foco. Deus te abençoe. Até o código 6.